Muita gente pediu, Aline, faz um resumo, fala da sua vida, como que você conseguiu emagrecer, não sei o que, não sei o que lá. As pessoas acham que eu fui para um reality show e a minha vida foi só aquele reality show. Eu tenho 34 anos, né? E a minha vida não foi só emagrecer, eu trabalhei, tenho uma vida pessoal, enfim. Mas a minha parte de emagrecimento chamou muita atenção, né? Todo mundo quis saber e eu vou contar pra vocês, eu fiz esse canal pra vocês, pra falar sobre isso e outros assuntos. E atendendo a pedidos, eu vou começar falando mais ou menos da minha história. Eu não sou uma pessoa que, eu era gorda e fiquei magra, do nada, assim, isso acontece com milhares de mulheres. É muito simples, você vai na rua e vê que fulano pesava tanto, simples. Só que a minha história não foi só isso, nessa parte de emagrecimento. Passei por várias etapas, né? Eu nunca fui uma criança, um bebê magro, eu não nasci magra, eu nasci cheinha igual a minha filha, a Laura. A Laura é bochechuda e eu também nasci igual. Eu sou muito parecida com a Laura quando eu era bebê, eu era muito parecida com ela. Aí quando eu fiz 10 anos, meu pai ficou diabético, eu já era encarnada com peso com 10 anos de idade. E aí eu resolvi parar de comer açúcar com ele na época, eu comecei a usar adoçante e fiz 14 anos, cheguei no meu auge de 73 quilos. Eu falei, gente do céu, 73 quilos, 14 anos, é muita coisa, né? E mal sabia eu que ia chegar a 103. Mas tudo bem, 73 quilos, eu já era determinada com 14 anos, eu fiz uma dieta dos pontos na época. Eu perdi 15 quilos com 14 anos. E fui lá, fui na minha formatura, que era o meu sonho, então, entrei no vestido que eu queria. Só que eu cheguei dos 73 quilos aos 58, perdi esses 15 quilos. Com 58 quilos, eu não queria mais ser cheinha. Mesmo assim, eu queria ser magra. Eu queria ser magra e eu forcei uma barra na época e continuei a dieta dos pontos, mas aí eu fazia mais exercício. Enfim, tive anorexia nervosa, tive bulimia, tive uma depressão que eu ficava com febre com 40 graus na cama, quase eu perdi um ano letivo na época na escola e parei de menstruar. Eu fiquei 4 meses sem menstruar devido a essa dieta extremamente restrita, né, que a anorexia me fez passar aí essa doença. E aí pra frente eu comecei a tomar um antidepressivo, que o médico, o psiquiatra na época que estava me tratando da anorexia e da depressão, me passou. Dos 14 anos até os 17 anos, eu tomei esse antidepressivo. Só que quando chegou com 17 anos, eu queria viajar para os Estados Unidos. Eu tava com 63 quilos e eu falei pro meu psiquiatra, eu não vou ficar aqui porque você acha que eu tenho que ficar. Eu larguei o tratamento, fui pra lá. Fui lá, estudei, trouxe o meu diploma, né? Eu fiz o terceiro ano do colegial lá. Só que eu engordei muito lá. Eu fui dos 63 quilos para os 103 quilos. E quando eu voltei, minha mãe estava até me procurando assim no aeroporto. E eu estava bem em frente a ela. E eu fiquei muito chateada na época. Mas ela não me enxergou. A minha mãe não me enxergou, eu na frente dela, porque ela não me reconheceu. E isso é uma coisa que me marcou até hoje. Não é culpa da minha mãe, a culpa foi minha. Eu que engordei muito, fiquei desfigurada, né? Eu cheguei com obesidade mórbida, com 103 quilos, com 18 anos de idade. E aí eu fui em médicos, os médicos falaram, você pode fazer a bariátrica. A bariátrica naquela época era algo novo, né? E era um corte vertical. E eu não queria ter aquele corte vertical, né? Aquela marca. E tinha medo, era um método novo. Hoje as pessoas fazem, já tá faz tempo, mas na minha época, com 18 anos, não tinha. Era novo. Pois bem, aí depois desse período, o que aconteceu? Eu não aceitei, comecei a fazer uma dieta por conta própria, uma dieta com shakes dietéticos. Esses shakes dietéticos fez com que eu emagrecesse no primeiro ano 40 quilos. Então eu fui para os Estados Unidos e engordei 40 quilos em um ano. E aí eu falei, no ano subsequente eu vou emagrecer os 40 quilos que engordei. Pois eu fui lá e fiz. Eu emagreci 40 quilos no ano subsequente. Então eu fui dos 103 a 63 novamente. Consegui minha meta. Não satisfeita, eu perfeccionista, fui lá e forcei a barra. Entrei na internet, fuça aqui, fuça lá, eu achei um medicamento misterioso. O medicamento misterioso é aquele que a gente não sabe quais são os componentes que estão dentro, no mercado negro. Eu comprei,
veio, chegou na minha casa, só que eu me viciei nesse medicamento. Esse medicamento a gente nunca soube o que tem dentro, eu fiquei muito mal, fiquei dependente desse medicamento para emagrecer. Ele me emagreceu, sim. Eu cheguei a 39 quilos, então dos 103 para os 39. É muita diferença. Eu não tenho nem foto dessa época dos 39 quilos, de tão mal que eu fiquei. Eu fiquei dependente. Eu pedia para minha mãe me prender na cama, para eu não precisar, para eu não ter vontade, para eu não ter forma, condição de conseguir esse medicamento. Porque eu conseguia ludibriar todo mundo para conseguir o que eu queria. E foi muito difícil, eu tive uma depressão profunda e na época eu fiquei muito mal, eu lembro, eu tinha que acompanhar minha mãe tudo, ela trabalhava, minha mãe eu não podia ficar sozinha, né? Então eu acompanhava minha mãe na empresa dela, em todos os lugares, no mercado ia junto, na padaria ia junto, ela ia no médico, eu também ia, e eu tive que fazer dessa forma, né, para não ficar internada em alguma clínica, para poder me recuperar aí dessa dependência. Eu também não queria e eu não ia, eu me conheço, quando eu não quero eu não vou. Mas eu me livrei disso daí. Bom, me libertei, logicamente, dos 39 voltei a engordar um pouquinho, graças a Deus, porque eu estava cadavérica. Eu parei de menstruar na época, novamente, tive a menorreia. E aos poucos as coisas foram melhorando. Fiz tratamento novamente com antidepressivo e retomei o meu peso. Mas, para eu conseguir manter o peso que eu queria manter, eu tinha que me sacrificar muito. Então eu comecei a tomar anfepramona. Anfepramona, Femproporex e Nasmidol, na época, eram legalizados pela Anvisa. E eu comecei a tomar, primeiramente no médico que eu fui e depois no mercado negro. Mas eles eram medicamentos legalizados, tá? Hoje não é mais, na época era. E eu tomava, fui dos 23 anos mais ou menos até os 29 anos, de vez em quando tomando anfepramona, né? Mesmo quando ela foi proibida pela Anvisa, eu continuei tomando porque também tinha no mercado negro. Diferente daquele medicamento misterioso. Quando cheguei com os 29 anos, eu parei de tomar, joguei tudo fora, a gente jogou tudo fora. E aconteceu que eu não tive aquela fissura, aquela vontade de tomar. Não foi tão difícil me libertar da anfepramona como foi difícil daquele medicamento misterioso. Isso porque a anfepramona vicia e é um medicamento extremamente forte, tá? Imagina aquele outro medicamento que eu tomava. E ainda bem que eu nem sei mais onde tem, nem quero saber porque não me interessa, né? Eu fiz com 31 anos, isso é dos 29. Logicamente, quando eu parei em anfepramona, eu não estava fazendo exercício, engordei um pouquinho, né? Eu e o Rafael, a gente casou e engordei um pouquinho, mas não foi muito, assim, nada de absurdo. Eu cheguei a pesar uns 63 quilos mais ou menos, mas estava me incomodando. Eu engravidei com 31 anos, quando eu fiquei com 9 meses, que eu fiquei grávida da Laura, eu cheguei a pegar meu auge com 9 meses, 76 quilos. Mas, poxa, 76 quilos com 9 meses não chegou nem aos pés dos 103 quilos com 18 anos que eu não estava nem grávida, né? Bom, tive a Laura, eu sempre tive uma alimentação regrada na minha gravidez inteira. E sempre perfeita a minha alimentação, não tem nem o que falar. Eu não engordei muito, assim, eu engordei uns 14 quilos mais ou menos. Mas quando ela nasceu eu continuei cheinha, aquilo me incomodou demais, me remetia ao passado, eu tinha muito medo. E eu amamentei 5 meses a Laura, porque ela que escolheu isso. Foi quando eu parei de amamentar que eu cheguei pro Dr. Fabiano Nave e ele me ajudou. Fez vários exames, a gente fez exames, viu quanto que eu tava de quantidade de porcentagem de gordura, enfim, fez tudo que tinha que fazer e ele me receitou Sibutramina. A Sibutramina ela foi inventada para ser um antidepressivo. Eu tive depressão pós-parto, para variar mais uma vez, só que eu guardei para mim, eu não contei para ninguém, não fui em psiquiatra nenhum e eu queria cuidar da minha filha. Então a minha depressão pós-parto foi ao contrário. Eu desejei, eu queria proteger a minha filha, né?
Então eu não queria estar doente, eu tinha que estar bem. Era minha obrigação e eu cumpri. E nessa época foi muito difícil, o Dr. Fabiano Navi me receitou a sibutramina, que foi inventada como antidepressivo, e ela me ajudou no sentido, mais na parte do antidepressivo do que de emagrecimento. O emagrecimento foi uma consequência do meu bem-estar mental. Eu tinha que estar com a cabecinha boa para poder concentrar em mim, fazer dieta, enfim, exercício, que eu estava sem ânimo. E foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer exercício físico, eu treino na minha própria casa, eu que faço meu treino, eu não tenho nenhuma orientação, não que eu não ache isso importante, eu até acho, mas eu faço sozinha, né, os meus treinos, que eu tenho horários diferentes, eu não tenho nenhuma regra, mas todos os dias, de segunda a sexta, eu treino 1h30, 2 horas por dia. E a minha alimentação que eu elaborei. O Dr. Fabiano Navi me orientou: Aline, você corta o carboidrato o máximo que você puder. Ok, como eu tenho muita experiência de anos, eu leio muito, eu fiz uma alimentação muito legal, de forma que eu não tenho fome. As pessoas não entendem por que eu não tenho fome, é por causa da sibutramina? Não, eu já tomei medicamentos mais fortes. A sibutramina, ela não é nada perto de medicamentos fortíssimos. Se você só toma sibutramina, eu morro de vontade, eu como com a sibutramina normal, como se nada. Ela só melhora a minha cabeça para eu poder ter um ânimo, mas também se eu não a tenho, eu deixo de tomar às vezes, várias vezes quando eu quero, naturalmente, porque eu não gosto de depender de nada, e eu continuo minha vida normal, treino normal, enfim. Eu fiz uma alimentação muito baixo de carboidrato. Não é que eu não como carboidrato, eu como muito pouco e alguns tipos. E quem fez essa alimentação fui eu. E eu tenho um motivo de estudo meu, eu testei em mim e ela deu certo pra mim. Eu não sou médica, eu não sou nutricionista, eu só sou uma pessoa que tem história muito longa de sofrimento para chegar até onde eu cheguei. As pessoas me perguntaram e me pediram para que eu contasse. Aqui tá a minha história. Doravante, daqui a outros vídeos eu vou mostrar pra vocês a minha alimentação, vou falar da parte psicológica, vou dar várias dicas pra vocês, vou mostrar o treino que eu faço, enfim, tudo que vocês quiserem saber, vocês podem me perguntar, podem solicitar, que eu vou estar lendo, vou estar respondendo pra vocês. E, enfim, eu quero ajudar quem precisa, porque eu já passei por isso e às vezes as pessoas não ajudam a gente, é complicado. É isso aí, galera. Então, vamos ficando por aqui e vocês escrevam aí o que vocês querem saber, que nos próximos vídeos eu vou postando e vai ser muito legal pra todo mundo, tá bom? Beijo!